Olá, aluna! Olá, aluno! Nesta aula, vamos continuar a implementação da atividade TypeScript que começamos na aula anterior. E não se esqueçam de me seguir para receberem as notificações das novas videoaulas. Então, vamos seguir em frente. O objetivo desta aula é construir uma API que consulte, inclua, altere e exclua dados de clientes em uma estrutura de dados do tipo array ou lista. Para atingir este objetivo, as seguintes etapas serão realizadas. Primeiro, vamos ler informações de dados de clientes contidas em um arquivo JSON. Depois, na sequência, vamos converter os dados JSON em uma lista de objetos do tipo cliente. Com os dados convertidos em objetos, vamos fazer algumas operações simulando o consumo de um serviço REST. Lembrem-se que o código completo desta atividade está na descrição do vídeo. E é muito importante que você baixe o código para acompanhar esta aula. Então, vamos seguir em frente. Primeiro, vamos abrir no projeto dentro do VS Code e vamos criar uma pasta chamada dados. Essa pasta ela vai ficar dentro da pasta src. Dados. Dentro da pasta dados, nós vamos criar um arquivo chamado dados clientes.json. Então, aqui dentro desse arquivo, nós vamos adicionar um código JSON. Então, como foi falado em outras aulas, o JSON é uma notação, é uma sintaxe própria para formatar troca de dados. Então, nós vamos aqui dentro deste arquivo escrever dados no formato JSON, dados de clientes. Então, dentro dos colchetes, os colchetes representam uma lista. Então, aqui eu tenho uma lista que tem 3 objetos. Primeiro objeto, segundo objeto, entre chaves. Cada objeto ele é iniciado com uma chaves e fechado com uma chaves. Então, aqui nós temos a notação de uma lista. E dentro dessa lista nós temos 3 objetos. Então, o primeiro objeto abre e fecha chaves, né? O segundo objeto e o terceiro objeto. Então, nós temos os atributos inteiros e as strings entre aspas, ok? E ID, nome, e-mail e ano do nascimento. Agora nós vamos trabalhar na conversão do JSON para objetos. Para que possamos fazer a conversão dos registros, cada registro em objetos, o registro 1, o registro 2 e o registro 3, temos que criar uma classe que representa cada registro. Então, dentro da pasta src, vamos criar uma nova pasta com o nome modelo. Dentro da pasta modelo, vamos criar um arquivo com o nome cliente.ts. Esse arquivo conterá a classe cliente, responsável por fazer o mapeamento dos registros contidos no arquivo JSON. Observe aqui, já colocamos a classe, o código da classe, para agilizar a nossa aula e vamos às explicações. Então, observe no código que nós temos aqui a palavra reservada class, que construímos com o nome cliente. E temos os atributos, que cada atributo da classe representa uma propriedade do registro contido no arquivo JSON. Então, no arquivo JSON nós temos o ID, o nome, o e-mail e o ano do nascimento. Ok? Ano do nascimento.
A palavra export é a parte fundamental para trabalhar de forma mais organizada. O export permite expor partes específicas do seu código para serem utilizadas em outros arquivos. Isso permite encapsular o código do cliente, promovendo a modularidade do código e evitando o acesso indesejado a funcionalidades internas. Então, a instrução export é usada em módulos não só para expor classes, mas também para expor variáveis, funções, enums e outros tipos de trechos de código, para que possam ser acessadas e usadas em outras partes, em outros arquivos. Então, ao usar a exportação, você torna certas partes do código acessíveis. Você consegue importar esses trechos de código e trabalhar de forma mais organizada. Essas exportações podem ser usadas sem o default, que são chamadas de exportações nomeadas. Neste caso, você consegue exportar múltiplas classes ou múltiplas funções, variáveis, constantes, em um único arquivo. Você consegue trabalhar dessa forma. Quando você coloca o default, no caso, como estamos trabalhando com o default, você exporta tudo como uma única unidade, ok? Então, dessa forma, ao você importar o arquivo de cliente em outro arquivo, você consegue apenas importar um único trecho de código. Ao passo que sem o default, você consegue trabalhar e exportar outros tipos de classes ou de funções. Por exemplo, vamos criar aqui uma função, você consegue criar funções, por exemplo, obtém nome e exportar. Então, você tem uma função sendo exportada e uma classe sendo exportada e você tem uma função sendo exportada. Você pode trabalhar exportando outros tipos de trechos de código, como aqui eu posso criar a classe produto e exportar essa classe. Então, num único arquivo eu posso exportar múltiplos trechos de código e importar em outro arquivo. Ao passo que se eu trabalhar com o default, eu digo que eu estou querendo trabalhar com um único arquivo, com uma única unidade de trecho de código que será exportada. Agora, vamos criar a classe responsável por fazer a conversão de JSON para objetos. Mas primeiro, vamos criar dentro da pasta src uma nova pasta com o nome útil. Dentro da pasta src, uma nova pasta com o nome útil. E dentro dessa pasta, vamos criar um novo arquivo com o nome dados cliente.ts. Então, vamos focar aqui no código, nas explicações. Então, nós temos aí a classe dados cliente, nós estamos exportando ela, esse trecho de forma única, que será importado em outro arquivo. Essa classe, ela tem um método denominado dados e que retorna um array de clientes. Esse método é do tipo estático. Quando eu digo que o método é estático, não será necessário instanciar a classe dados cliente para acessar o método dados. Então, essa classe ela será responsável por ler todos os dados do JSON e preencher um array de clientes e retornar esses 3 registros do JSON em forma de um array. Bom, vamos às explicações agora do código dentro do método. Então, a primeira coisa é fazer o quê? É ler o JSON. Então, nós temos aí um objeto chamado JSON, é um objeto nativo do TypeScript, e um método stringify que ele acessa o arquivo JSON e lê esses dados
transformando, retornando assim uma string no formato JSON. Então a gente passa como entrada para esse método o arquivo e ele retorna uma string no formato JSON com os dados lidos. Observe que esse dados aqui é um alias, né, um apelido para o arquivo. E observe que ele não está sendo reconhecido. Então, para que ele possa ser reconhecido, o arquivo, você consiga ler o arquivo JSON, você precisa acessar as configurações do tsconfig JSON e alterar uma configuração que permite o reconhecimento do arquivo JSON, que é esse atributo aqui, ó. Tira o comentário do resolve JSON module, salva, Ctrl S para salvar. E agora o erro saiu, tá vendo? Agora não temos mais o erro, o sublinhado em vermelho saiu. Agora é possível reconhecer o arquivo JSON, ler e retornar essa string. Depois que a gente tem essa string, a intenção agora é transformar a string numa lista de objetos. Então, com o mesmo objeto JSON, tem um método chamado parse, que você vai passar como entrada a string e ele vai retornar para você uma lista de objetos genéricos, ou seja, não tipados. Agora você vai tipar essa lista, você vai pegar cada item dessa lista não tipada e tipar e retornar essa lista aqui, ok? Que vai ser a lista tipada, que é um array de clientes. Eu criei um array de clientes vazio e aí com a minha variável, então com a minha variável JSON para objeto, que é a minha lista de objetos genéricos, eu consigo fazer um for each e ler cada item, né? Com ponto for each. E aí para cada elemento eu vou ler os atributos e vou preencher um objeto cliente. Então, como que eu faço isso? Então, for each, dentro do for each, eu vou criar uma função para ler cada elemento. Então, ao invés de criar uma função, eu vou usar um arrow function, que vocês aprenderam lá em Front-end 2. Então, todos os conceitos que nós aprendemos anteriormente serão usados aqui em Back-end 2. Por isso que é importante você relembrar esses conceitos, ter esses conceitos em mente. Então, o que arrow function tem aí? Aqui a primeira parte da função, ela tem a entrada, os parâmetros de entrada, e a segunda parte é o processamento da função, é o que ela vai fazer e vai retornar. Então, aqui eu passo como entrada um elemento lido aqui do meu objeto genérico, então eu passo como entrada e aqui dentro eu vou ler cada atributo desse elemento e vou passar como entrada para a minha classe cliente, né, para o meu construtor cliente. Então, eu estou criando aqui um objeto do tipo cliente e eu estou preenchendo aqui com os itens para dentro da minha classe do meu construtor cliente. Preenchido, eu vou pegar esse cliente e vou adicionar usando o método push, que é um método nativo de toda lista de clientes possui o push, que ele inclui esse cliente no final da minha lista, ele vai adicionar esse novo cliente. Então, ele vai percorrer o primeiro cliente, ele vai adicionar no final, aí o segundo cliente líder ele vai adicionar no final da lista e vai adicionando sempre no final. E aí, com a lista preenchida, vai ser retornado aí a minha lista de clientes preenchida. E observem, pessoal, que temos um erro aqui. O elemento, ele não está sendo reconhecido. Ele precisa de um tipo para ser aceito.
Então, para retirar esse erro, abrimos o tsconfig e comentamos essa linha aqui, ó, strict true. Então, // comenta, salva, Ctrl S para salvar. Pronto, o erro sumiu. Então, agora tá tudo certinho. E agora nós vamos implementar a classe encarregada de gerenciar os dados presentes na lista de clientes. Então, para alcançar esse objetivo, nós vamos adotar o padrão de projeto repository em nossa implementação. O repositório, esse padrão de projeto, de modo simplificado, podemos dizer que ele é uma forma de abstrair a forma de persistir os dados. Se os dados estão persistidos no arquivo JSON, ou se estão num banco de dados, ou se estão em qualquer outra tecnologia, isso fica de forma abstraída. Então, a vantagem de utilizar isso é que isso permite não só facilmente você trocar de tecnologia, porque você vai realizar uma abstração de uma camada, né, de uma classe, de um código, você pode trocar não só de banco de dados, mas de toda a lógica de leitura e escrita desses dados. Então, você consegue desacoplar, ok? Desacoplar é você tornar independente aquela responsabilidade da classe. E aí a ideia é que você vai acessar esses dados como uma coleção de dados quaisquer, como se eles tivessem esses dados numa memória. E não interessa muito como esses dados estão armazenados. E isso é uma forma ótima de se codificar, porque você melhora muito a sua manutenção no seu código. Então, para a gente criar isso, implementar esse padrão de projeto, que é uma forma de organizar o código, dentro da pasta src, nós vamos criar a pasta repositório. E dentro da pasta repositório, nós vamos criar um arquivo com o nome repositório cliente.ts. Dentro desse arquivo, nós vamos criar uma interface. Então, aqui dentro desse arquivo, nós vamos exportar de modo default, de forma única, a interface com o nome e repositório cliente. Uma interface, lembrando lá de orientação objeto, contém apenas a assinatura dos métodos e os parâmetros de entrada e o retorno de cada método. Então, nós temos aí listagem de todos os clientes, buscar por ID um cliente, salvar o cliente, atualizar e excluir o cliente, ok? E aí nós vamos criar uma outra pasta dentro de repositório, que aí essa outra classe, ela vai realmente conter, criar uma pasta chamada impl, e ela vai conter essa classe, a implementação, né, desses métodos. Então, ela vai importar, ela vai implementar a interface. Então, vamos lá, criar aqui. Vamos dar o nome de repositório, tracinho cliente, tracinho impl.ts. Então, essa classe, ela é uma classe com o nome repositório cliente que implementa a interface. Como ela implementa uma interface, ela é obrigada a ter todos os métodos com a mesma assinatura e com o mesmo retorno, entrada de parâmetros, que todos os métodos contidos na interface de repositório cliente. Então, nós temos aí uma lista de clientes que nós vamos manipular. O construtor dessa classe, ela chama aqui dados clientes,
ok? Que nós implementamos essa classe, ela é responsável por ler os arquivos em JSON e retornar uma lista de clientes tipada. Então, quando a gente instanciar essa classe aqui, ela já vai ter todos os clientes lidos do arquivo JSON, ok? Nós temos aí, então observe aqui, ó, chamamos o método sem instanciar a classe. Vai ter aí também um método de listar todos os clientes, que vai retornar a lista de clientes. Nós temos aí o método buscar por ID, vai ser passado um ID, vai ser retornado um cliente. Então, aqui dentro da lista de clientes, por ser uma lista, um array, já tem um método aí, o find, próprio, já intrínseco da lista. E aí, usando aqui arrow function novamente, né? Aqui é um objeto de entrada e aqui é o processamento aqui da função, da arrow. Então, eu passo como entrada um cliente e ele verifica se esse cliente da lista é igual ao ID passado como parâmetro de entrada. E aí vem a pergunta, né? De onde surgiu esse cliente? Ele não está declarado em lugar nenhum. Então, ele é um cliente de dentro da lista. Aqui é realizado um conceito chamado de injeção de dependência, em que você consegue acessar de dentro da lista um item. E não necessariamente você precisa declarar esse item, ok? Porque ele já está presente de dentro da lista. Aqui é o método salvar. O método salvar, você passa um cliente e faz um post, que também é um método intrínseco da lista de cliente. Toda lista tem um método post. E você vai incluir esse cliente ao final do array. O método atualizar, você passa o ID do cliente que você quer buscar e você passa os dados que você quer atualizar. Então, aqui também você vai fazer um find pelo ID e vai retornar ao cliente o índice, melhor, né? O índice que for buscado, que foi encontrado. E aí, através desse índice, você vai atualizar o cliente dentro da lista. A exclusão funciona de uma forma similar à atualização. No contrário, aqui é utilizado o splice, que é um método também nativo da lista, e aí ele vai excluir pelo ID, pelo índice encontrado, buscado dentro da lista de clientes. Foi criado também um método adicional, que é obter próximo item. Ele vai retornar o ID próximo da lista de clientes, o próximo ID gerado, para que você possa inserir um novo cliente através de um novo ID. Então, pronto, nós terminamos o código completo para realizar todos os testes, tá? Então, dê um Ctrl S para salvar. Se você alterou alguma coisa, fez alguma coisa, você vai perceber que toda vez que você altera o arquivo, fica uma bolinha aqui em cima, tá vendo? Quer dizer que o arquivo não foi salvo. Então, você dá um Ctrl S que a bolinha some e o arquivo vai ser salvo. Agora, nós vamos realizar a implementação do index.ts, que fará a chamada aos métodos do repositório cliente. Então, a primeira implementação que vamos fazer, primeiro nós vamos fazer a implementação chamando aqui a classe repositório cliente implementação do repositório. Então, no index, nós vamos fazer chamada a essa classe, que ela vai listar todos, o método listar todos os registros que estão armazenados aqui no JSON. Então, para executar o index, nós vamos rodar aqui o npm run start, ok? Então, aqui, ó, foram chamadas
feito as chamadas e foi apresentado aqui todos os registros. Agora, nós vamos chamar aqui o repositório, que é o objeto instanciado da classe, para acessar o método salvar e incluir um cliente. Então, o cliente aqui, eu instancio a classe cliente, chama aqui o obter o próximo ID e coloco aqui o nome, o e-mail e o ano de nascimento. Ok? Eu posso chamar aqui a listagem de todos, ou eu posso buscar também pelo ID, aqui, colocar o ID 2, ok? Para ver como é que vai ser a listagem. Então, vamos rodar aqui. Então, salvo, né? Ctrl S para salvar. E aí, npm run start. Vai executar. Então, observem bem, deixa eu ampliar aqui a tela do console para vocês observarem. Ok? Então, aqui, ele listou todos os clientes, 1, 2, 3. Aí, salvou o cliente que eu tinha colocado, né? O cliente Marcelo. E aí, listou de novo. Chamei o método listar. E aí, o que aconteceu? Ele mostrou os registros aqui após a inclusão do cliente, né, o Marcelo dentro da listagem. E aí, eu posso também buscar pelo ID. É só dar um console log aqui, salvo, npm run start. E aí eu tenho a busca pelo ID, o Carlos Alberto 2. Bom, aqui nós podemos chamar os outros métodos, né, que é excluir e alterar. Mas eu deixo como um exercício para vocês implementarem e depois tirarem as suas dúvidas dessa implementação. Então, finalizamos por aqui a aula. E na próxima aula nós vamos falar desse projeto acessando um banco de dados MySQL. Até a próxima aula e bons estudos!